Na verdade, a cruz era um lugar para malfeitores, para assassinos. Para os judeus, a cruz simbolizava outra coisa. A cruz simbolizava maldição. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 13, Paulo fala que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria considerado maldito. Então a cruz para os judeus tinha um significado não só de execução, mas quem subia ao madeiro era um maldito. E isso se estendeu na história. Até alguns anos atrás, até mesmo na escravidão, toda a maldade cometida a um homem era em torno de um madeiro. Então a cruz, as lembranças, a ideia que nós temos ao olhar para a cruz não é uma ideia lá muito boa, não é muito agradável. Mas na verdade Paulo fala de uma mensagem. A ideia de que o diabo foge da cruz, a ideia de um poder miraculoso na cruz, é uma ideia totalmente equivocada. Na verdade, o poder da cruz não se resume à sua forma. Mas fica uma pergunta no ar: qual é a grande mensagem da cruz? Qual é a mensagem central da cruz? A mensagem central da cruz está escrita em João. Abra sua Bíblia, João capítulo 3, versos 16 e 17. O que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a grande mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que agora há salvação. O amor de Deus, ele foi a grande mensagem da cruz, porque foi inclusive a única palavra proferida para nós na cruz. Foram as 7 palavras mais poderosas da cruz. Quais foram? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi o que foi dito a meu respeito e ao seu respeito. E isso é o amor. O amor de Deus, às vezes a gente confunde o amor. Eu já ouvi tanta coisa dita sobre amor. Algumas pessoas, com a sua sabedoria, tentaram explicar esse sentimento, que é a essência do nosso Deus. No texto que nós lemos, Paulo fala aqui de palavras ditas pelo profeta Isaías e também do livro de Jó, que Deus destruiria a sabedoria dos sábios e Deus aniquilaria o conhecimento, porque através do nosso conhecimento, através do seu conhecimento, é impossível de você entender a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, ela não se entende dessa maneira. A mensagem da cruz é o que nos atinge, e o que nos atinge, irmãos, profundamente é o amor. Platão, ele tentou explicar sobre amor. A gente conhece essa ideia porque você já ouviu falar em amor platônico, não é isso? O que é o amor platônico? Platão, ele disse que amar é desejar. Mas desejar é o quê? Desejo é a falta. Tudo que te falta, você deseja. Tudo que você não tem, você ama. Não é assim? Quando a gente vai consumir aquilo que não precisa, primeiro a gente cria uma relação meio de amor. Você deseja aquilo que não tem. E o engraçado é que quando você tem, você não deseja mais, porque se desejo é a falta preenchida, amor preenchido. Se amor é desejo, o desejo acabou, o amor acabou. Por isso que muitas vezes o amor é aniquilado pela presença. Mas aí aparece um outro sábio e ele tenta dizer: não, amor não pode ser só isso. Amor é alegria, porque na verdade quando uma falta é preenchida, dá lugar à alegria, o prazer de ter o que não tinha. E aí Sócrates, 350 anos antes de Cristo, fala isso. Ele fala: amor é alegria, e chamou isso de filio, ou filia. Mas o amor que alegra, ele é engraçado, porque nem tudo que te alegra hoje te alegrará amanhã. Você pode estar muito feliz com uma roupa que você comprou hoje, mas daqui a alguns dias aquela roupa não te alegrará mais. É verdade. Às vezes uma comida que você come que muito te alegra, não te alegrará em outro dia. Aliás, nem tudo que alegra você pode me alegrar, porque nós somos diferentes. Não há uma receita de felicidade, de alegria plena para todos, não há. Mas o amor de Deus, ele
descrito pela palavra ágape, ensinado por Jesus, é o amor que nós vemos registrado aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou. A entrega é o maior sentido do amor. Todas as vezes que você se entrega em favor de alguém, mesmo que você não conheça, você sente algo que o desejo preenchido de adquirir uma coisa não é igual, e nem o amor que alegra, mas é o amor que completa. Quando um pai ou uma mãe se sacrifica em favor de um filho, isso é o amor de Deus. O amor de Deus não é um amor repartido para os crentes, é um amor repartido para todos. O amor é como a graça comum. O amor de Deus está naquele que não conhece a Deus, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13 que o que nós conhecemos do amor, conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Glória a Deus por isso. Na verdade, o amor de Deus, eu posso usar como exemplo aquele incêndio terrível na Boate Kiss. Quantos lembram disso? E ali pessoas que estavam salvas se atiraram depois dentro do incêndio para salvar a vida de um estranho. O que é isso? Isso é o amor de Deus, é o amor que se entrega em favor do próximo. O amor de Deus está em nós, e o amor de Deus estava em Jesus. E a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo, Ele entregou o seu Filho no nosso lugar. Glória a Deus por isso. A grande mensagem da cruz é o amor e a justiça de Deus, porque havia uma justiça na cruz. A gente sabe, nós que somos cristãos, que todo pecado ele precisa ser pago. Aliás, o grande filósofo Platão, ele disse uma frase: se Deus não fizesse Jesus pagar pelos nossos pecados, nós não teríamos salvação, nós não teríamos dignidade diante de Deus. Mas o amor dele lá na cruz fez todo sentido. Eu queria concluir essa minha breve palavra dizendo que na justiça de Deus, Deus fez uma substituição. Deus substituiu a minha vida e a sua pela vida de Jesus. E só de lembrar de todo o sofrimento que Jesus passou, a gente viu imagens terríveis, né? Naquele filme A Paixão de Cristo. A gente tem uma ideia do que o pecado faz, de como Deus olha para o pecado, porque o pecado moeu Jesus. A Bíblia diz que Deus se agradou em moê-lo, e Ele fez isso por nossos pecados. Todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas, todos os pecados que nós vamos cometer ainda, já estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A substituição foi nós não precisarmos pagar por esse pecado. E essa ideia eu queria lembrar os irmãos aquela passagem em que Abraão vai sacrificar Isaac. Jesus, no capítulo 8, verso 56 do Evangelho de João, Jesus conversando com os fariseus, falando sobre a sua missão, Jesus disse uma coisa muito intrigante. Ele falou assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E aí perguntaram para ele: rapaz, você não tem nem 50 anos, como é que você viu o Abraão? Você está louco? Na verdade, Jesus estava dizendo que lá no dia em que Abraão foi sacrificar Isaac, quando Isaac e o pai sobem junto ao pé do monte, Abraão diz uma frase fantástica. Ele diz assim: ficai aqui, porque eu e o moço subiremos, adoraremos e retornaremos. Abraão tinha uma certeza, ele já sabia que sacrificaria o seu filho, mas a Bíblia diz lá em Hebreus que ele cria que das cinzas Deus podia trazer de volta o seu filho. Isso é fé. E aquele que crê no Senhor, o Senhor revela coisas insondáveis. E quando Abraão está caminhando, Isaac faz uma observação e fala: papai, nós temos a lenha, o fogo, o cutelo, mas onde é que está o cordeiro do sacrifício? E Abraão, ele diz uma frase tremenda, ele fala: Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício. Eu acredito, eu acreditei durante muito tempo, talvez você também, que essa resposta de Abraão parecia para enrolar Isaac, para Isaac não saber. Aliás, pensa, se nós fôssemos Isaac, e se papai dissesse assim: olha, o cordeiro é você, eu diria para ele: então o senhor vai ter que me pegar na carreira. Eu, como você, a gente correria.
Mas na verdade, Isaac, pelo tom da conversa, ele não sabia. E quando chega a hora, na obediência, ele se deita sobre a lenha. E quando Abraão pega o cutelo, um anjo do céu brada e diz: Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Agora sei que não me negaste teu filho, teu único filho. E quando Deus fala isso através de um anjo, Abraão observa que logo próximo estava o quê? O Cordeiro de Deus. Um cordeiro que Deus tinha preparado. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus sabe que para cada situação que você vive, Ele já tem a saída escrita muito antes dela acontecer. Deus, Ele não toma providência quando as coisas acontecem. Deus já previne o que vai acontecer, porque Ele é onisciente. E o cordeiro do holocausto estava. E Jesus, quando fala aos fariseus, Jesus fala: Abraão viu o meu dia. Então, eu queria dizer também nessa noite que para o nosso pecado, Deus, antes do nosso nascimento, aliás, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Jesus já era conhecido como Cordeiro de Deus. Deus, a cruz não foi um acidente na jornada de Jesus, a cruz não foi gerada pela traição de Judas, nem por uma trama dos romanos, mas a cruz, ela foi separada de antes da fundação do mundo. Deus saberia que nós merecíamos a cruz, mas Ele já tinha preparado o Cordeiro. Jesus, eu queria fechar essa palavra com um texto em João 3, verso 14 e 15. Diz assim, palavras do próprio Jesus: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei se você sabe, curiosamente, o símbolo da medicina universal em todo o mundo é uma serpente no mastro. Porque lá, quando a serpente foi erguida no deserto, ela passou a representar a cura. E a medicina, ela busca a cura. A cura da nossa ferida, do nosso pecado, foi Jesus na cruz. Hoje a cruz vazia prega para mim e para você de que Ele não está mais lá, porque Ele ressuscitou. A Ele seja a honra,